Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que estão aqui presencialmente. Boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. Teremos então nesta noite a continuidade desta campanha de primícias, que envolve os 12 primeiros dias do ano de 2021. Cada dia representando um mês deste ano que o Senhor preparou para nós. Certamente será um ano de bênçãos na vida de todos nós, na vida da igreja do Senhor Jesus. E é muito importante nós entendermos a contextualização do que está ocorrendo na igreja nesses dias. Nós estamos, segundo a orientação que tem vindo sobre a igreja, trabalhando a questão das boas obras, da Igreja em Ação, e eu especificamente nessa noite vou trabalhar conosco aqui na igreja e com você que nos acompanha, as boas obras em ação. Então, eu gostaria inicialmente de ler um texto que está em Tiago capítulo 1, versículo 22, e eu gostaria de avisar os irmãos lá da mesa que eu estou usando a Nova Versão Internacional. Diz a palavra de Deus: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém, igreja? Se nós ouvirmos a palavra, praticarmos a palavra está nos assegurando que nós seremos felizes naquilo que fizermos. Então, eu vou ler agora o texto sagrado que vai nortear aquela reflexão que nós iremos fazer nessa noite. Boas obras, igreja em ação. Boas obras em ação. João capítulo 14, do verso 12 ao verso 14. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, que estão inseridas no livro sagrado. Queremos Te pedir, Deus, nesse terceiro dia de campanha de primícias, que o Senhor venha ao encontro da Tua igreja aqui presente, e de todos aqueles que têm nos seguido, aqueles que têm acompanhado, através das redes sociais, a ministração da Tua palavra, Senhor. Que haja, Pai, paz nos nossos corações ao receber a ministração da palavra. Que a nossa mente esteja totalmente voltada, Senhor, para aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós, individualmente, particularmente, como é do seu feitio, Senhor. Atinge o mais profundo do nosso âmago, Deus, e fala aos nossos corações. Ministra a Tua verdade sobre a vida de cada um de nós, que nós assim a receberemos, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Então Jesus, nesse trecho da palavra de Deus em João 14, ele diz que aquele que crê em mim,
Nesse momento, queridos, Jesus ele está trabalhando a minha e a sua fé. Aquele que crê em mim. E ontem nós tivemos uma ministração falando exatamente sobre a fé em ação. Então, quando Jesus diz que aquele que crê em mim, ele começa aqui a dar para mim e para você um norte, uma direção daquilo que é necessário para que eu e você possamos fazer as boas obras. Há um norte de Deus aqui, há uma direção a ser seguida. Então fica claro para mim e para você que fazer boas obras não é simplesmente aquilo que possa dar na sua mente, vir à sua mente e você sair fazendo como se fossem boas obras. É necessário que todos nós tenhamos fé. E como eu disse ontem, foi trabalhado sobre as nossas vidas, a fé em ação, a fé que move montanhas, a fé que traz algo diferente para nós, a fé que faz com que uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos toque a orla das vestes de Jesus e seja curado, como nos foi falado ontem. Uma fé que faz com que um homem que por 38 anos espera pela sua cura, persevere na presença de Deus, persevere buscando as coisas que são o seu milagre, e o milagre acontece, porque ele perseverou na fé, na certeza da vitória. Então, para que nós possamos realizar as boas obras do Senhor, nós precisamos de fé, queridos. A fé é um ingrediente indispensável para que nós possamos levar aquilo que é a vontade do Pai, a todos nós como igreja, a todos nós que somos salvos, a todos nós que confessamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos entender isso claramente, dentro de cada um de nós, porque Jesus ele começa a trabalhar exatamente a fé dentro de cada um daqueles que o buscam, que o seguem. Jesus ele diz algo tremendo. Ele diz no mesmo versículo, na continuidade: você ou vocês farão também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas. E ele coloca o porquê. Porque eu estou indo para o Pai. Preste atenção nisso, igreja. O que Jesus estava falando, que nós temos uma missão. A expectativa no coração de Deus é exatamente que nós possamos prosseguir fazendo as obras que o Senhor faz. E ele diz que coisas maiores nós estaremos aptos a fazer, e tudo isso condicionado a porque ele vai para o Pai. Nós conhecemos muito bem quando Jesus disse aos seus discípulos, e ele falou isso em João 16, está registrado, que eu vou para o Pai, para que o Espírito Santo venha, para que o Espírito da verdade venha. Convém que eu vá para o Pai, senão ele não virá. Então aqui entra também em cena uma segunda assertiva de Jesus para nós. A força e o poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer as boas obras do Senhor. Como igreja, como cristãos. As boas obras do Senhor, queridos, são aquelas obras que glorificam o nome do Pai. Essas são as boas obras. Nós temos a característica como cristão, a característica do amor de Cristo. O pastor Elton nos convocou exatamente para que nós possamos suprir a necessidade material daquelas pessoas que imigraram da Venezuela para o Brasil.
uma obra que a igreja sim, que nós sim, podemos fazer, devemos fazer. É uma obra humanitária. É uma obra que faz com que nós exercitemos o caráter de Cristo que está em nós. Mas não são dessas obras que o Senhor quer que a gente faça essa reflexão. São as boas obras, aquelas obras que glorificam ao Pai. Que nós precisaremos da fé e do poder do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele colocou para os seus discípulos que era importante que ele fosse, para que exatamente o Espírito Santo de Deus estivesse aqui conosco, dando-nos força, dando-nos entendimento, dando-nos discernimento das coisas. Então vejam vocês, que no livro de Atos está registrado exatamente essa importância. Atos capítulo 1, no versículo 4 e no versículo 8, há uma recomendação expressa do Senhor Jesus para os seus discípulos. Ele começa dizendo: não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui, esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Jesus então, conversando com seus discípulos, ele começa a prepará-los. Isso o Senhor Jesus já havia ressurreto, ele já havia estado nessa terra, depois de morto e ressuscitado, durante 40 dias aparecendo para aqueles que lhe eram caros, preciosos. Muitos ainda duvidavam. Muitos ainda duvidavam, dentre aqueles que o seguiam. E num dado momento Jesus chega para os seus discípulos, vai tomar ali uma refeição com eles, alimentar-se com eles. Ele os repreende pela incredulidade, e depois ele começa dizendo exatamente que os discípulos não saíssem de Jerusalém, esperassem pela promessa. E ele continua dizendo: mas receberão poder, no verso 8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, quando o Senhor Jesus disse para mim que nós seremos testemunhas dele, ele já está entrando exatamente nas boas obras do Senhor. Testemunhar o Evangelho, testemunhar sobre a vida de Cristo, expor as pessoas por 4 cantos da terra à presença de Cristo, para que haja salvação, para que haja remissão dos pecados. Esse era o propósito, sobre essas obras que o Senhor Jesus estava falando. Recebereis poder, quando vier sobre vocês o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam minhas testemunhas, não somente aqui em Jerusalém, mas diz o Senhor Jesus, em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele é poderoso. O Espírito Santo de Deus, ele revigora a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, ele reaviva a nossa vontade de servir e estar na presença do Senhor. Não há como nós fazermos as boas obras do Senhor se nós não tivermos fé e se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus. Então aqui nós temos 2 elementos fundamentais: a fé e o Espírito Santo de Deus.
Mas há um texto em Marcos, no último capítulo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, em que a palavra de Deus nos diz o Senhor. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Igreja, preste muita atenção aqui. É sobre essa obra que o Senhor nos convocou aqui essa noite. É sobre essa obra que o Senhor está permitindo essa transmissão para que sejam outras vidas atingidas, alcançadas, abençoadas. É a obra exatamente de preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Jesus continua dizendo o seguinte: estes sinais acompanharão os que creem. Estes sinais acompanharão os que crerem. Jesus está falando de mim e de você. Jesus está falando para nós, como igreja. Quais são esses sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O que são então as obras? O que são as boas obras em ação? Eu disse antes, são aquelas obras que glorificam o nome de Deus. São todas aquelas obras que a igreja, que eu e você podemos fazer, e que irão glorificar o nome de Deus. São essas as obras que nós, como igreja, precisamos fazer dentro dos propósitos de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui, queridos. É por isso que esta palavra foi colocada para ser ministrada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quais são as obras que nós temos que realizar? As boas obras que nós precisamos realizar. O que eu preciso, o que você precisa, para que nós realizemos as boas obras. Não é pensar que nós podemos fazer do nosso jeito e da forma como nós pensamos. Há uma direção profética, como essa campanha de primícias que nós estamos vivenciando nesses 12 primeiros dias do ano. Essa é uma direção profética. Está debaixo dessa direção profética somente nós que congregamos aqui, somente nós que somos abençoados aqui. Nós precisamos entender a importância de nós estarmos na igreja, porque é aqui que há a direção profética para as nossas vidas. Nós não podemos sair fazendo as coisas ao nosso modo, de acordo com a forma como a qual nós pensamos. Há que ser alicerçado na palavra, segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Isso é o que nós precisamos entender. Se a igreja ela quer entrar em ação, e essa é a proposta para o ano de 2021, é uma igreja em ação, é uma igreja em ação em justiça, ação em fé, ação em boas obras, ação em confiança, ação em fraternidade para com Deus, todos os tipos de ações que estão propostas para nós refletirmos nesses 12 dias, estão postas para a igreja,
segundo uma direção de Deus. Então, boas obras nós precisamos fazer. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vai romper todas as barreiras e realizar as obras que precisam ser realizadas. Marcos nos falou: vão e preguem o Evangelho. Paulo, em Efésios, capítulo 3, no verso 8, ele diz para nós: embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo se coloca aqui como um homem aberto, disposto a fazer as boas obras. Será que nós, como igreja, temos tido essa percepção? Será que nós, como igreja, temos ouvido, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e o poder do Espírito Santo? Joel, no seu livro, profetizava exatamente o que aconteceu em Pentecoste, relatado em Atos, quando o Espírito Santo de Deus veio e inundou aquela igreja, e ali eles foram tomados pelo poder do Espírito da verdade. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Será que nós temos buscado nos encher do Espírito Santo de Deus? Será que nós temos procurado ouvir a palavra para que a fé cresça? Para que haja verdadeiramente um aumento da fé, porque é um dom de Deus. É algo que vem sobre nós a partir da nossa busca, da nossa reflexão, do nosso desejo de servir ao Senhor. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você meditar na palavra, mais você vai se encher de fé e receber o poder do Espírito Santo de Deus. Sem isso, queridos, nós não vamos conseguir fazer as boas obras do Senhor. Sem isso, igreja, nós não vamos conseguir romper, nós não seremos uma igreja em ação, e a proposta para nós é que nós sejamos uma igreja em ação. Oportunidades não nos faltam. Você é um líder de célula, então você é um evangelista, você prega o Evangelho. Nós fazemos casa de paz, então você é um missionário, é um evangelista. Nós temos várias oportunidades que o Senhor nos concede, e você que está plantado nessa igreja, o Senhor lhe concede, que é algo que nós precisamos valorizar fortemente, como oportunidade que Deus cria para as nossas vidas. Então vejam, Paulo fala aquilo que eu li, que ele, sendo o menor dos menores, foi-lhe concedido a graça de pregar a palavra aos gentios, pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Será que nós estamos, como igreja, efetivamente preocupados com isso? Se não estávamos, estamos a partir de agora, assumir esse compromisso com Deus. Essa campanha de primícias, ela veio exatamente para mexer, para motivar, para nos levar a uma outra dimensão do relacionamento com Deus. Às vezes a gente vai ficando acomodado na presença do Senhor. Muitas vezes nós vamos negligenciando as oportunidades que o Senhor traz para nós. A expectativa no coração de Deus é que você faça as obras que Ele fez, mas obras maiores. Há um peso de responsabilidade muito grande.
sobre isso que o Senhor Jesus falou, a meu respeito e a seu respeito, porque Ele falou para todos nós. Ele falou para todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o seguem, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Quando comparecermos diante do tribunal do Senhor, um livro será aberto. O livro vai ser aberto. Será que o meu nome vai estar lá? Será que o seu nome vai estar lá? Escrito no livro da vida? Marcelo, como é que a gente escreve o nosso nome no livro da vida, servindo ao Senhor? Confessando ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas? Buscando integralmente a Deus? Dobrando o joelho e orando? As oportunidades são muitas, até na calamidade. Eu confesso para vocês, como igreja, que há muito tempo eu não fazia tanto jejum como nos últimos meses. De 5 dias para cá, de 3 dias, do dia 30 de dezembro para cá, perdi 5 pessoas para a Covid-19 do meu relacionamento. Tenho orado incessantemente. Não precisava falar isso aqui. Tenho jejuado. Então a gente não sabe quais são as oportunidades que Deus vai criando nas nossas vidas, para que nós possamos, efetivamente, verdadeiramente, sermos servos do Senhor, sermos homens, mulheres, jovens e crianças de fé, dobrarmos nossos joelhos na presença do Senhor e clamar pela sua misericórdia, como intercessores, como aqueles que o buscam, como aqueles que o temem. Paulo, no mesmo livro de Efésios, ele fala: olha, e para cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. E ele vai falando, alguns são apóstolos, para outros, profetas, para outros evangelistas, para outros pastores e mestres. Eu te pergunto, onde é que nós nos encaixamos? Em qual condição nós estamos? Porque são nessas condições que nós vamos conseguir fazer com que a igreja esteja em ação, fazer com que nós tenhamos boas obras para oferecer para o mundo. Qual é o seu ministério? Diácono? Líder de célula? Dupla numa casa de paz? Quantas oportunidades, queridos? Quantas oportunidades? Paulo, e eu quero fazer uma última reflexão antes de encerrar essa palavra. Eu considero que é um homem que tem uma história ímpar inserida dentro das Sagradas Escrituras. Coincidentemente, ele foi várias vezes citado, antes que o Senhor me trouxesse aqui para essa reflexão. Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem que realizou as boas obras através de tudo aquilo que ele falou, escreveu e pregou e viajou. E o pastor Elton falou aqui com muita propriedade. Esse homem, de perseguidor de cristãos, ele se tornou perseguido. Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, que ele viu a glória do Senhor, ficou cego por alguns dias,
até que o Senhor designasse Ananias para ir à presença dele, para que ele recuperasse a visão. A partir dali, o Senhor Jesus, ele disse: esse homem, Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. E Deus foi mais longe, queridos. Está escrito na palavra: mostrarei a ele, Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Nós achamos que servir a Deus são só tempos de bonança, eles existem também. Mas são tempos muitas vezes de lutas, de dificuldades. Aquele homem, Paulo, quando ele recobrou a visão, quando começou a orar e a jejuar, a primeira missão que foi dada a ele foi em Damasco, na Síria. Ali ele já sofreu perseguição e rejeição. Ali ele teve que sair fugido daquela cidade, porque queriam matá-lo. Porque, uma vez convertido, ele começou a declarar o poder de Deus, que Cristo Jesus era o Messias. Paulo, quando pegava as cartas de recomendação para matar os cristãos, ele não reconhecia o Senhor Jesus como Messias, mas convertido, Deus fez uma obra tremenda na vida daquele homem. Aquele homem era um homem que perseguia a igreja, mas Deus mudou a sorte daquele homem. Ele ficou, como eu disse, alguns dias em Damasco com os discípulos do Senhor Jesus, e ali foi tramada a sua morte pelos judeus, porque ele estava testemunhando a favor de Jesus, e teve que sair fugido daquela cidade. Aí ele foi levado a Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém, e os discípulos não queriam ver Paulo, porque não confiavam que ele havia sido transformado. Achavam que ele portava ainda cartas para perseguir, encarcerar e matar os cristãos, como ele foi conivente com a morte de Estevão, o mártir da igreja. Essa era a figura de Paulo. Depois de Jerusalém, ele foi também tramado a sua morte, e aí então ele foi levado para Cesareia. De Cesareia, ele foi para a ilha de Chipre, e na ilha de Chipre, em Pafos, na ilha de Chipre, Deus manifestou o seu poder através da vida de Paulo e Barnabé, porque eles pregavam, e o procônsul naquela cidade ficou impactado pela pregação, ficou impactado pela pregação da palavra. Essa é uma boa obra. É quando você, meu irmão, você, minha irmã, nós saímos a pregar a palavra de Deus, e as pessoas se convertem, as pessoas saem do mundo de ilusão, do mundo de mentira, e caminham para a verdade da palavra de Deus. E Paulo, na sua peregrinação como missionário, ele chega em Antioquia, e ali em Antioquia da Psídia, Paulo entra numa sinagoga. Eu acho fantástico esse relato. Ele entra numa sinagoga, ele e Barnabé, e ali ele senta-se dentro da sinagoga. Era um sábado, como nós estamos sentados.
Ali foi lida a palavra dos profetas, ali foi feita uma meditação, e os líderes da sinagoga dirigem-se a eles dois e dizem o seguinte: caso vocês tenham uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. A mensagem de Deus, queridos, é uma mensagem de encorajamento. Nós não podemos reter a mensagem de Deus. Ela é uma mensagem de encorajamento. As pessoas estão necessitando. O mundo está caótico. O mundo já estava caótico. Com essa pandemia, o caos se generalizou. Só o Senhor Jesus para colocar ordem nessas coisas. Se você tem uma palavra de fortalecimento, o desafio que foi feito a Paulo e Barnabé, por aqueles chefes da sinagoga, esse desafio é feito para mim e para você. O desafio que foi feito ali em Antioquia é feito para mim e para você. A palavra de Deus diz que Paulo pregou e disse o seguinte. O Léo da equipe de louvor podia me ajudar aqui agora, por favor. Portanto, meus irmãos, Paulo falando às pessoas naquela igreja, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Queridos, milhares de pessoas aí fora não têm conhecimento sobre isso, que são pecadores e que carecem da glória de Deus. Por meio dele, continua Paulo dizendo, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Essas são as boas obras. Essa pregação, essa anunciação do Evangelho, do amor de Cristo, do poder da palavra do Senhor, dos benefícios da palavra, de tudo que Deus pode fazer a meu favor e a seu favor, mudando a nossa sorte, fortalecendo as nossas vidas, remindo os nossos pecados. Só aqui, queridos, só na presença de Deus. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, diz a palavra de Deus, enquanto Ele pode ser achado. Eu tenho presenciado tempos de muita dor, porque eu não me afastei do combate a essa situação terrível que povos do mundo todo têm vivido com essa pandemia. Tenho me cuidado de uma forma extrema. Estou aqui paramentado dessa forma, só está faltando aqui um avental com a gramatura de 50 para que eu possa atender um paciente com Covid. Por que eu faço isso? Disciplina. 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 O Senhor Jesus era um homem disciplinado. Ele separava um tempo para orar. Ele saía nas madrugadas para orar. Você precisa ter disciplina para pegar a palavra, ler e meditar. Outro benefício da pandemia, se é que existe benefício, mas para mim nesse sentido sim. Talvez com muitas preocupações. O Espírito Santo de Deus tem me despertado toda madrugada, como muito não fazia.
para orar, para interceder. Paulo falou aos judeus após pregar na igreja de Antioquia, algo que está citado no livro do profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 6, parte B. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Mas é para você. Para cada um de nós. Também farei de você, diz o Senhor, uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Fique de pé nesse momento. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado nesse lugar. O Senhor quer te alcançar. O Senhor quer te alcançar para te usar. O Senhor quer te alcançar para te usar, para que você anuncie as boas obras da salvação, para que você anuncie as boas obras do perdão de Deus, as boas obras da remissão do pecado. Há uma expectativa no coração de Deus, de que nós realizemos essas obras. Nós precisamos estar totalmente cheios do Espírito Santo de Deus, renovados em fé, para que nós possamos servir ao Senhor, sermos uma igreja em ação, uma igreja que se move, uma igreja inquieta, uma igreja que quer fazer mais. Aí fora as pessoas estão sedentas, aí fora as pessoas estão desesperadas, aí fora as pessoas estão vendo que a medicina é totalmente limitada. Aí eles clamam: doutor, pelo amor de Deus, ore pela vida do meu familiar. Doutor, pelo amor de Deus, não há mais nada que possa ser feito. Não conhecem a eternidade, não conhecem o trono de Deus, não conhecem as promessas do Senhor Jesus, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou na frente, eu vou preparar um lugar, para quando você for, eu te receba lá. Essa é a promessa. Quem tem essa promessa tem todas as coisas. Quem tem essa promessa está forte, está fortalecido. Quem tem essa promessa está debaixo da proteção do Senhor, da vontade do Senhor, da bênção do Senhor. Ah, queridos, nós não podemos reter essa palavra. Nós precisamos sair a campo e fazer as boas obras do Senhor. Essa igreja precisa ser sacudida pelos ventos do Espírito Santo, porque a nossa missão ela é muito forte. Deus confiou a nós, confiou a mim e a você.
ministrados em uma canção agora. Eu pediria que todos nós que cantássemos essa canção, deixássemos que o Espírito Santo de Deus nos envolvesse. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim.